meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Mayonk, eu sou guia e professora de desenho humano e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito especial que é o circuito místico dentro do desenho humano. Então, quais são os canais, as portas que podem nos aproximar desse mistério da vida e esses códigos que contém dentro de cada um de nós. Antes de mais nada, eu só queria dizer que eu tava com muita saudade de vir aqui gravar um vídeo e conversar com vocês. Os últimos dias foram bem intensos pra mim. Primeiro eu precisei passar por uma pequena cirurgia, depois meu pai precisou passar por uma grande cirurgia e tá tudo bem, graças a Deus, mas eu sinto que esses momentos que a gente é colocado à prova são momentos muito importantes da gente fortalecer a nossa fé. Eu sei que no mundo ideal, o ideal mesmo seria a gente não precisar passar por essas dificuldades para fortalecer a nossa fé, mas eu senti muito de vir falar aqui com vocês sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre essa força interior que a gente pode realmente beber da nossa fonte que está disponível para todos nós, porque se a gente não tem isso muito fortalecido, quando vem os desafios da vida é muito fácil a gente se desequilibrar. E eu sinto que no mundo de hoje a gente tem vivido e construído uma vida que é muito pautada numa segurança exterior. E eu sempre falo isso para as minhas alunas, eu sempre falo isso para as minhas clientes, que tudo que pode ser tirado da gente é uma falsa sensação de segurança, isso é uma ilusão, porque nada que pode ser tirado de você vai realmente te dar a segurança que você precisa. Nem a quantidade de dinheiro que você tem no banco, nem a pessoa que está do seu lado hoje, nem seu pai, nem sua mãe, nem nada desse sentido vai te dar a verdadeira segurança. E é claro que é muito importante a gente construir uma vida material que tenha uma certa estabilidade, não tô falando para vocês serem responsáveis. Eu sei que o dinheiro no banco, por exemplo, traz sim um bem-estar pra gente estar tranquilo para se movimentar no mundo, mas eu tô falando aqui de algo que vai muito além, porque se a gente não tem essa relação muito íntima com Deus, se a gente não se conhece e se a gente não deixa esse poder superior agir através de nós, a gente se sente muito refém da vida e a gente é como se a gente fosse levado pela correnteza sem entender muito bem o que cada coisa significa e sem, eu acho até que aproveitar ao máximo essas possibilidades, essas experiências e também nos desafios a gente tem uma oportunidade de crescer muito. Então, esse é o objetivo. Eu quero sim trazer conteúdo de desenho humano aqui, vou explicar para vocês essas principais ativações que a gente tem que conectam a gente com esse outro lado do véu. Mas também quero que vocês saibam que o propósito é falar de Deus para que cada pessoa entenda como ela pode se conectar com isso, porque isso muda mesmo a vida e é muito interessante. Meus amores, essa aula vai ficar um pouquinho longa, tá? Então realmente é para quem tem esse desejo de mergulhar nessa visão da espiritualidade pela perspectiva do desenho humano. É uma aula mesmo, uma aula que eu nunca dei antes, então já quero avisar logo de cara que não vai ser um vídeo tão curtinho como eu tô acostumada a fazer, tá bom? E aí, lá no final do vídeo, vou deixar também algumas recomendações de coisas que eu acho que a gente pode fazer, ok? Então, vou começar falando sobre o circuito místico dentro do desenho humano. Ele não é um circuito muito conhecido, tá? Quando a gente estuda desenho humano, talvez vocês não achem muitas informações por aí, mas é bem interessante da gente entender. Porque esse é o circuito, é como se fosse o caminho que a gente tem que percorrer, que a gente tem que seguir para se conectar cada vez mais com a nossa essência e com quem a gente realmente é. Vale lembrar, gente, que a palavra místico, né? Hoje em dia eu acho que tem um estigma meio negativo dentro do místico, né? Às vezes a gente fala, é um jovem místico, você já pensa uma pessoa mais, sei lá, hippie, hari-hari, nada contra os hippies hari-haris, tá, gente? Eu já fui, inclusive, mas eu acho, sim, que tem um certo estigma em relação ao jovem místico. Mas a palavra místico nada mais é do que uma associação ao mistério, ao desconhecido, que ainda não foi revelado, mas que é um potencial para ser revelado. E que de fato, quanto mais a gente eleva o nosso grau de consciência, quanto mais a gente eleva a nossa capacidade de amar, mais a gente consegue se conectar com esse mistério, que é o próprio misticismo e que é essa possibilidade de revelar a verdade. Eu tava assistindo uma aula outro dia e eu queria trazer esse conceito aqui pra vocês porque ele me iluminou bastante, tá? Então, quando a gente pensa na nossa condição humana, na nossa existência, a gente tem o nosso lado que é animal e a gente tem o nosso lado que é a consciência, que é a alma e que é uma conexão com algo superior. E quando a gente para pensar, por exemplo, em como o reino animal funciona, como a natureza funciona e a gente pensa, né, nesse lado mais animalesco, vamos pensar num leão,
por exemplo. Quando a gente olha a cadeia de vida e como é a vida desse ser, a gente vê que existe muita brutalidade, né? Você assiste lá no Discovery Channel um leão devorando uma gazela e é uma cena brutal mesmo. Esse leão realmente ele é implacável e ele, enfim, faz o que ele precisa fazer para conseguir a comida dele. Mas se você vê esse leão daqui 3, 4, 5 anos, quando ele já tá velho, depois ele é devorado por hienas e existe essa brutalidade do lado animal. Quando a gente pensa na nossa consistência e nossa existência física, nós somos tanto o nosso lado animal, porque a gente tem instintos e a gente tem sim uma certa brutalidade na nossa vida acontecendo com a gente o tempo todo, e existe o nosso lado de virtudes e o nosso lado de consciência. É claro que, tirando, né, seres muito evoluídos, a gente transita entre um e o outro e a gente não é só uma coisa. Mas essa aula que eu estava assistindo, ele falava muito isso e fez muito sentido para mim, que a ideia, quando a gente está pensando na nossa existência, não é necessariamente evitar a brutalidade ou evitar o sofrimento, porque isso é uma ilusão. Eu não sei exatamente por que é assim, mas sei que o fato de ser assim dá mesmo muita oportunidade da gente crescer, mas o fato é que o sofrimento ele existe na nossa vida. E a vida muitas vezes vai sim ser implacável com a gente, mas a ideia então não é evitar esse lado mais brutal, mas conseguir transcender isso a partir da sua própria consciência. Quando a gente pensa, por exemplo, na história do Cristo, o Cristo morreu na cruz. E claro que isso é o ápice do sofrimento. Mas como que o Cristo conseguiu superar essa brutalidade que aconteceu na vida dele e com essa consciência foi justamente transcender isso, porque a realidade é que a nossa alma, o nosso espírito, ele transcende o corpo físico. Então, mesmo que algumas coisas aconteçam aqui nesse plano material, quando a gente está conectado com a nossa essência, quando a gente está conectado com a alma e com o espírito, a gente consegue transcender isso. Falando agora então do circuito místico, que é o assunto que eu queria falar aqui com vocês hoje. Então, caso você conheça muito de desenho humano ou não, fica aqui, eu vou tentar explicar da maneira menos técnica possível, mas para quem entende de desenho humano e quer saber exatamente o que é, eu vou mostrar para vocês então quais são os canais. O circuito místico ele começa aqui na raiz e ele vai passando, né, conectando a raiz com o centro do plexo solar por dois canais, o 1949 e o 3955. Depois tem essa conexão até o centro do ego ou do coração pelo canal 3740, que conecta ao centro G pelo canal 2551 e chega no centro da garganta pelo canal 2010. Esse é como se fosse um mapa que a gente vai seguindo para cada vez mais se conectar com quem a gente realmente é. E a verdade de quem você realmente é, para além desse personagem que você está desempenhando aqui, por exemplo, eu sou a Yasmin, para além de tudo isso, a verdade de quem a gente realmente é que nós somos seres espirituais vivendo essa realidade aqui tridimensional para tanto ganhar experiências e adquirir virtudes que vão entrar para o nosso currículo de alma, mas a gente também está aqui a serviço de um plano maior. Cada pessoa que está aqui tem um propósito, tem uma razão de existir. Os judeus acreditavam que o momento do nosso nascimento foi o momento que Deus decidiu que esse mundo nunca mais poderia existir sem a nossa marca. Isso é verdade. Quando a gente fala então, desse circuito místico é justamente essa elevação da nossa consciência, e aqui quero deixar bem claro também que não importa se você tem todos esses centros e esses canais definidos, se você não tem nenhum definido, porque a verdade é que nós temos todo o mapa, tudo é um potencial. A diferença é, se você tiver definição em algum desses lugares que eu vou falar, você traz essa energia para o mundo de uma maneira consistente, que está sempre ligada, e se você não tiver conexão, você está aqui mais para aprender com o mundo ao seu redor, a absorver e até amplificar essas energias. Quando a gente pensa nos níveis de consciência que a gente experimenta no mundo, existem 4 principais níveis de consciência que a gente pode estar transitando. Quero dizer logo de cara que ninguém aqui é uma máquina, ninguém aqui vai sempre estar operando do mesmo jeito. O ser humano, a experiência humana consiste em ser mesmo uma montanha-russa. É claro que tem momentos que você vai estar mais conectado, tem momentos que seus rituais, que suas rotinas estão super favorecendo você elevar a sua consciência, e também vão ter momentos que parece que a gente tá assim
esqueceu de tudo que a gente já aprendeu. É normal. Tem vezes que a gente fala, né? Eu sempre converso isso com as minhas amigas, e tem vezes que a gente tem uma sensação de que a gente, nossa, parece que eu não aprendi nada, que eu caí no mesmo lugar, que eu não tô evoluindo. Mas a verdade, gente, é que a evolução ela é uma espiral. Tá? Então vai ter momentos que a gente vai estar mais embaixo, vai ter momentos que a gente vai estar em cima, mas a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre crescendo, desde que a gente esteja se movimentando para esse lugar, desde que a gente esteja fazendo o nosso dever de casa. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esses 4 níveis de consciência, mas já vou deixar aqui uma chave, uma receita que é a principal receita do desenho humano, que é: se você se entrega para sua estratégia de vida, se você conhece a sua estratégia, se você confia na sua estratégia e utiliza a sua autoridade para tomar decisões, você vai sempre estar elevando o seu nível de consciência e cada vez mais se conectando com a tua essência, com a tua verdade, com o teu projeto original, do que você veio viver aqui. Então a gente tem esses 4 níveis de consciência. O primeiro, que seria o nível mais baixo, que a gente opera automaticamente se a gente não traz essa presença, se a gente não se observa e não se trabalha, é um nível de consciência que a gente acredita que a gente é uma vítima da realidade. Você não se sente no controle de nada que acontece com você e você se sente uma vítima da realidade. O segundo nível de consciência é quando você começa a perceber que você tem sim poder sobre a sua realidade atual e você começa então a entender que você cria a sua realidade muito a partir dos seus pensamentos. O terceiro nível de consciência seria um nível de consciência que a gente começa a perceber que a gente não está sozinho aqui no mundo e que por mais que você seja protagonista da sua história, existem outras pessoas co-criando a realidade junto com você. E o quarto nível de consciência seria um nível de consciência que a gente começa a se conectar com o plano divino, com a inteligência divina, que a gente se rende a essa inteligência que é infinitamente superior à nossa, mas a gente percebe que o divino cria a realidade a partir de você. Então a vida, ela não é uma coisa que acontece com você, a vida é uma coisa que acontece por você e para você. Eu quero falar sobre esses níveis num pouquinho mais de detalhe, para que a gente perceba e consiga identificar quando a gente está operando em cada um deles e como a gente pode transcendê-los. Então, o primeiro nível de consciência, que é quando a gente opera normalmente, que a gente se sente uma vítima da realidade. Então, se eu tô no automático, se eu tô muito inconsciente, se eu não treino a minha mente, é comum eu voltar para esse lugar, tá? É comum a gente se achar uma vítima da realidade. Então, a gente pega tudo que acontece com a gente, não assume nada de responsabilidade sobre isso e a gente se sente mesmo muito sem controle das coisas, a gente acha que a gente não tem poder nenhum, a gente acha que a gente não tem o que fazer. Esse nível de consciência, ele é um nível muito baixo, primeiro porque você cede muito o teu poder pessoal, segundo porque a gente tem uma tendência aqui a não ver as coisas como elas realmente são. E o problema quando a gente foca muito no negativo ou quando a gente acredita que a gente é uma vítima, é que a gente tende a perpetuar isso por mais tempo. O Centro G, por exemplo, dentro do desenho humano, ele explica isso brilhantemente a partir das portas de energia que ele tem. Mas a verdade é que a sua percepção, o filtro que você usa para enxergar tudo o que acontece com você, vai determinar o teu futuro e vai construir a sua identidade. E não é difícil a gente perceber isso na realidade. Se você pega, por exemplo, uma pessoa... Vamos supor que você, sei lá, é filho de pais separados, o seu pai traiu sua mãe. Aí você pega, internaliza isso como uma verdade. Você internaliza isso que, por exemplo, todo homem vai te abandonar. Porque você, vamos supor que você interpretou o divórcio dos seus pais como uma rejeição a você. Se você internaliza isso, internaliza, por exemplo, que você não merece ser amada, que os homens não prestam, que homem trai, mesmo existindo 7 bilhões de pessoas no mundo, quanto mais você se enxerga como uma vítima da sua realidade, mais é isso que você emana para o mundo e você vai acabar atraindo justamente esses homens que não prestam, esses homens que não têm compromisso, esses homens que vão te abandonar, porque você internalizou aquilo como uma verdade para você. Mas existe a possibilidade, por exemplo, da gente internalizar, integrar as coisas na nossa autoimagem, tomando aquela experiência como positiva. E eu sei que muitas vezes, quando a gente está vivendo uma história, a gente não consegue enxergar que aquilo é uma coisa positiva, porque a gente fala, como? Se eu estou sofrendo tanto, isso pode ser bom.
E aí eu quero falar uma historinha pra vocês, que é uma historinha oriental, mas que mostra muito como a gente ainda não tem clareza de tudo, a gente ainda não consegue ver o quadro completo, e por isso muitas vezes a gente interpreta alguma coisa como ruim e nem sempre ela é. Então a historinha é mais ou menos assim. Tinha um sábio, que era um produtor rural, a história se passa antigamente, é uma história milenar, e ele era um produtor rural, e ele teve lá uma infestação de uma praga na plantação dele e todo mundo da vila veio para ele e falou assim: nossa, mas você tem muito azar, e agora o que você vai fazer? E de fato ele não sabia o que ele ia fazer, ele não sabia como que ele ia dar um jeito, mas quando as pessoas vinham para ele e falavam assim: nossa, você deu muito azar, ele falava: talvez. Aí o filho dele ficou sabendo que ele estava tendo esse problema e o filho dele era um homem muito forte, com muita força física mesmo, que é importante para esse tipo de trabalho, e o filho decidiu voltar para a vila para ajudar o pai. E aí todo mundo foi para ele e falou: nossa, que sorte, o teu filho veio aqui te ajudar. E aí esse sábio respondeu: talvez. Deu um tempo, caiu lá uma árvore em cima da perna do filho dele, o filho dele quebrou a perna, e aí não ia mais poder ajudar o pai. E aí todo mundo: nossa, mas você tem muito azar, teu filho não vai poder te ajudar. E de novo, esse sábio falou: talvez. Passou uns 2 meses, o rei daquele lugar decidiu entrar em guerra, e era uma guerra que não tinha sentido nenhum, que eles não tinham como vencer, e todos os homens da vila foram convocados, os homens jovens, e o filho não foi o que tinha quebrado a perna. E aí todo mundo foi pra ele e falou: nossa, que sorte. Ele: talvez. Qual que é a moral da história aqui, tá, gente? É que no nosso nível de consciência e do jeito que a gente vive hoje, a gente não tem como saber se o que acontece com a gente é necessariamente bom ou necessariamente ruim. Até porque ninguém conecta os pontos olhando para frente, a gente só conecta pontos quando a gente olha para trás. Então, seria de uma inteligência e uma sofisticação a gente se abrir para a possibilidade que existe um motivo para tudo que acontece com a gente, que tem uma inteligência divina que está cuidando da gente. E é claro que a gente precisa sim fazer a nossa parte, mas a partir do momento que você determina, que você coloca uma meta interior de começar a olhar as coisas como possibilidades daquilo ser algo bom, é uma lei universal que você vai descobrir o que tem de bom naquilo. Porque a verdade é que existe a lei da dualidade, e a lei da dualidade ela opera nesse plano. Todos nós estamos sob o efeito dela. Então não existe nada no mundo que é 100% bom ou 100% ruim. Tudo tem 2 polos. E eu posso sim fazer minha parte, eu posso sim buscar cada vez mais o bem, me conectar cada vez mais com Deus, entregar minha vida a Ele, mas eu também posso entender que mesmo nos momentos desafiadores, eu posso manter minha fé e eu posso partir dessa possibilidade de que aquilo é bom. Então, lembra disso, a gente não conecta pontos olhando para frente. Conforme a gente vai evoluindo o nosso nível de consciência, a gente passa a perceber que a gente não é tão refém assim, a gente não é tão vítima assim da realidade. A gente tem sim como controlar ou minimamente estar no poder da nossa própria vida. E aí a gente começa a perceber também que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. O livre-arbítrio, gente, ele começa na mente. As coisas que você escolhe nutrir, as coisas que você escolhe ver e focar e aonde você vai colocar a tua atenção, isso vai crescer na sua vida. Se você é uma pessoa, por exemplo, que só reclama, só fala mal dos outros, só vê o mal no outro, não me surpreenderia muito que a sua vida não esteja exatamente como você deseja. A gente nutrindo os nossos pensamentos, a gente acaba ativando emoções. Eu já falei disso aqui em outras aulas. Os seus pensamentos, eles nutrem emoções, eles te dão uma frequência emocional que, por sua vez, vai calibrar o seu coração e vai magnetizar tudo que você vai viver. Se você se propuser, por exemplo, a ficar 21 dias elevando a sua consciência, pensando em coisas boas, passando mantra, rezando, orando, jejuando, eu tenho certeza que a sua realidade ela vai se alterar. E aí, quando a gente descobre, então, esse nível de consciência, a gente começa a perceber que a gente tem, sim, poder de criar a nossa realidade, que a gente pode escolher coisas melhores.
como eu disse, conforme a gente vai evoluindo na escala, a gente percebe que eu tô criando a minha realidade, eu sou a protagonista da minha vida, mas a minha mãe, o meu pai, o meu parceiro, tá todo mundo criando realidades também, e essas realidades, elas se sobrepõem umas às outras. Eu posso, por exemplo, estar no semáforo querendo mentalizar para virar luz verde, mas talvez a outra pessoa que tá do outro lado também tá mentalizando a mesma coisa, e às vezes as coisas vão sair do meu jeito, e às vezes as coisas vão sair do jeito do outro, e tá tudo bem. E nós não somos colocados aqui um com o outro por acaso. Primeiro que a gente atrai, a gente magnetiza as pessoas que são coerentes e ressonantes ao nosso processo, e também a gente está aqui um para contribuir com o outro, e o desenho humano ele mostra muito isso é muito legal, porque se você para pensar, aonde você tem abertura, é justamente aonde você veio aprender com as pessoas ao seu redor e evoluir, e aonde você tem definição é o que você naturalmente entrega no mundo, e nós precisamos de todas essas pessoinhas aqui juntas, trabalhando em conjunto para cumprir o nosso plano cósmico. E aí a gente entra, nessa quarto nível de realidade, que nem sempre a gente consegue se manter nele, mas é interessante a gente buscar isso, de entender que existe sim um plano divino, existe um Deus, uma inteligência, uma fonte, um universo, que quer que você queira chamar, que também está criando várias realidades, e que quando você está em comunhão com essa força, você percebe que você está aqui co-criando junto com essa força. E eu acho que isso traz um certo alívio pra gente também, porque a gente percebe que a gente não tá aqui sozinho, que nem tudo depende só de nós, e que muitas vezes até os planos de Deus são infinitamente melhores do que o nosso. Quando eu tô com medo, quando eu tô ansiosa, quando eu tô, sei lá, por algum motivo me sentindo desconectado ou duvidando da vida, muitas vezes o que eu mantro e o que eu peço mesmo é que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Às vezes eu até gosto de pedir que as nossas vontades se coincidam, mas que se não, que seja feita a vontade de Deus. Porque quando a gente entende que Deus tem planos maiores, a gente libera mesmo o controle, a gente se rende para isso, e isso te deixa mais forte, não mais fraco, tá? A sua força alinhada com o seu eu superior e com a sua egrégora de luz e com os seres e anjos mais evoluídos é infinitamente maior do que a sua força quando você está pensando só em você, só no seu ego, só nos desejos do jeito que você quer, e quando a gente está parecendo mesmo uma criança mimada, sabe? Entrando agora, então, especificamente nesse circuito místico do desenho humano, tá? Então, o que compõe e o que a gente pode tirar de cada um deles? O canal 1949, que é esse canal que conecta o centro raiz ao centro do plexo solar, ele é um canal que no desenho humano tradicional, ele fala muito de integridade, de conexão, de criar relações verdadeiras. É um canal também que conecta a gente à natureza e aos mamíferos. A porta 19, por exemplo, é uma porta que os mamíferos têm. A porta 49 são só os seres humanos, mas aqui é essa nossa conexão. Inclusive, normalmente quem tem esse canal ou quem tem algum dessas duas portas tende a ter uma conexão maior com os animais, às vezes se dá muito bem ou entende os animais, enfim, tem uma conexão maior. Esse é um canal que está passando por uma mutação, tá? Então, o centro do plexo solar, de maneira geral, está passando por uma mutação interessante. Todo o gráfico está evoluindo, o desenho humano fala muito disso, da evolução do gráfico para acompanhar a evolução da espécie e a evolução da consciência. E aí, uma curiosidade interessante aqui, gente, é que esse canal que conecta a gente com o reino animal é o canal também que falava pra gente que a gente precisava, sim, comer a carne animal para se sentir aterrada no mundo, para estar aqui. A gente precisava disso para ter saúde e para se manter. Como esse é um canal que está evoluindo, já tem algumas pessoas hoje que conseguem, por exemplo, mudar de uma dieta de carne para uma dieta que é baseada em plantas, vegana, vegetariana, enfim. Então, talvez se algumas pessoas tenham sentido essa necessidade recente, pode ser também pela mutação do próprio canal. E aí, esse canal, de maneira geral, então, ele fala de intimidade, ele fala das nossas necessidades e de como a gente se conecta com os outros seres. Quando a gente pensa na evolução desse canal e da evolução de como a gente se conecta com outros seres, esse canal ele fala muito de... Até muitas vezes a gente pode pensar aqui nos relacionamentos amorosos, nessa integridade, nessa conexão.
Isso tem mudado muito. Quando a gente para estudar como as coisas eram feitas antes, por exemplo, os casamentos muitas vezes eram um negócio, né? Era uma transição ali, às vezes os noivos eles nem se conheciam, se conectavam ali naquele momento por dinheiro, ou por terra, ou para unir forças em família. A mulher era praticamente um produto, né, que passava do pai para o marido, enfim. E a gente já está fazendo isso de uma maneira diferente. E claro que a gente aprende muito com a própria evolução, com a sobrevivência, o que dá certo e o que não dá certo, mas a gente está trazendo mais consciência para as nossas conexões. E quanto mais você faz isso, melhor. A grande verdade é, gente, que ter um parceiro, ter um namorado, ter um marido principalmente, e ter pessoas que você convive também, seja sua mãe, seus filhos, seus amigos, enfim, é a partir dessa conexão com uma outra alma que você consegue evoluir. Existem coisas que a gente só percebe quando a gente se conecta com outra alma. Existem aprendizados que a gente só consegue ter quando a gente se conecta com uma outra alma. Quando você convive com uma outra pessoa, você tem que comprometer uma parte sua e muitas vezes uma parte sua que é muito pequena. Muitas vezes uma parte sua que ainda é muito egoísta, muitas vezes uma parte sua que ainda é muito inconsciente. E aí essa relação, ela vira um espelho para que você veja o que você pode melhorar, o que talvez o outro tem que te incomoda, que talvez está faltando um pouquinho em você, ou não, as coisas que você realmente já é boa e que você pode ensinar. Então, esse canal, né, da conexão e de como a gente se conecta e a gente se relaciona com tudo e todos que existem, ele ensina muito pra gente. E os nossos relacionamentos, quanto mais conscientes eles forem, quanto mais a gente trouxer essa essência e saber mesmo se comprometer sem passar por cima dos seus limites, sem se atropelar, mas também evoluindo e crescendo juntos, mais a gente tem essa possibilidade de realmente se conectar com algo muito maior. Esse canal ele também fala da nossa conexão com a natureza, como eu disse, ele tem essa ponte entre nós e os animais. E a verdade é que a conexão com a natureza, ela também é um grande portal para Deus. Passar tempo na natureza, ver como as coisas funcionam, se permitir respirar, colocar o pé no chão, tudo isso é muito bom e te conecta com algo maior. Existem benefícios físicos mesmo, quando a gente vai ver, né, tá perto de uma árvore, colocar o pé no chão, regula o hormônio de estresse, aumenta a dopamina, aumenta a serotonina, enfim, é super bom mesmo, biologicamente, você ter essa conexão com a natureza, mas existe algo muito além também. Você, por exemplo, apreciar e contemplar um pôr do sol te conecta com a sua parte mais divina, com a sua parte mais pura, e isso é muito bom também da gente colocar no nosso dia a dia. O outro canal que faz parte desse circuito místico é o canal 3955, que também conecta o plexo solar e o centro raiz. O canal 3955 é um dos canais mais espirituais de todo o mapa. Eu sei que quando a gente pensa ele assim, no desenho humano tradicional, de uma perspectiva um pouco mais mundana, a gente olha esse canal como se fosse só uma mudança de humor, né? Mas a verdade é que esse canal ele é extremamente espiritual, ele é o canal da abundância, ele é o canal da conexão com a fonte, pelo menos o início dessa conexão com a fonte. A porta 39, que ela tá aqui no cantinho, ela é uma porta super provocativa, mas é uma energia para provocar para o despertar. Então, realmente, aqui é a pressão para a gente começar essa provocação. E a porta 55 é a porta do espírito e da fonte. O que esse canal ele ensina pra gente, eu conheço esse canal muito bem porque eu tenho ele definido, mas o que esse canal ele ensina pra gente é que faz parte da vida a gente transitar entre ciclos de desespero e esperança. Desespero e esperança faz parte da vida, mas se você consegue manter uma frequência emocional alta, mesmo nesses momentos mais desafiadores, e sustentar essa visão da criação e ter essa conexão com a fé, é por isso que são pessoas que normalmente elas têm uma conexão com a abundância que quase parece que a pessoa tá meio doida. Tem uma pessoa que tem esse canal, o 3955, que é o Neymar, o jogador de futebol. E, gente, eu sei que ele é bem polêmico por várias coisas, mas essa entrevista, quando ele tava falando, eu falei, cara, é muito canal 3955, porque ele tava contando
de uma vez que eu acho que ele queria comer bolacha recheada e tinha acabado a bolacha, a mãe dele falou que não teria dinheiro para comprar mais, que ele tinha que esperar o próximo mês, né, o próximo supermercado. E aí que ele falou assim, mãe, nem esquenta, um dia eu vou ter tanto dinheiro que se eu quiser eu compro uma fábrica de bolacha. E aí você pega um menino pequenininho que é pobre, que não tem dinheiro para comprar bolacha, e você pensa, nossa, como que ele pensa que um dia ele vai ter realmente dinheiro para comprar uma fábrica de bolacha? E no caso, hoje ele tem. E é muito essa energia do 3955, porque você tem uma conexão tão grande com um mundo que não é material, que de fato você consegue transcender as limitações que estão aqui e se conectar com a abundância e com a prosperidade. Então esse é um canal que fala sobre essa conexão com o espírito, essa conexão com a fonte, e desse lugar que eu estou conectada com a fonte, eu sei que eu sou o suficiente, e eu sei que eu vou ter tudo o que eu preciso para cumprir a minha missão aqui. Se você tem fé, se você é espiritualizado, e se você realmente conhece Deus, você sabe que tudo que você precisa para cumprir a sua missão na vida vai chegar até você. Você vai atrair, você vai magnetizar, você vai conquistar, você vai receber. Mas a gente sempre é o suficiente, a gente sempre tem o suficiente para cumprir a nossa missão se a gente se abre para esse lugar e se a gente permite que Deus haja na nossa vida. E quando eu tenho essa confiança tão grande em Deus, e eu tenho essa confiança tão grande que nada vai faltar, que tem pra mim, que tem pro outro, a gente começa a sair da escassez, a gente começa a sair da competição e a gente confia tanto e a gente nutre emoções tão positivas, a gente vibra tão alto que lembra, isso calibra o coração e por sua vez a gente começa a magnetizar todos esses recursos e a gente cada vez mais vive a suficiência na nossa vida. Eu coloquei aqui para vocês um mantra que eu tenho feito e tá me ajudando muito. Eu aprendi isso também com um professor espiritual, mas todos os dias acordar e realmente se conectar com essa verdade de que você é o suficiente. Eu sou o suficiente pro dia de hoje. E quando a gente para pensar que Deus te fez, Deus, essa inteligência maravilhosa que criou tudo que existe, que criou planetas e galáxias e universo e o mar e o oceano e todas as coisas que existem, ele também criou você do jeitinho que você é. Então você é o suficiente para o dia de hoje. E quando a gente recebe o amor de Deus e esse amor incondicional, que você não precisa ter feito nada para merecer esse amor, porque Deus, ele ama o filho mais bonito, mais feio, mais pobre, mais rico, toda a vida tem valor aos olhos de Deus. E se a gente se conecta a isso, a gente recebe esse amor que é dado, mesmo ainda antes de eu merecer, a gente sabe que a gente é o suficiente, a gente sabe que a gente tem o suporte que a gente precisa. Então eu recomendo isso também, de vocês fazerem esse mantra de que eu sou o suficiente pro dia de hoje, do jeitinho que eu sou. Amanhã eu posso ser melhor, que ótimo, mas para hoje eu já sou o suficiente. O próximo canal, que faz parte do circuito, é o canal que conecta o plexo solar ao centro do ego, do coração, que é o centro que materializa, né, os nossos desejos aqui na matéria. Esse canal, quando a gente estuda ele no desenho humano tradicional, ele fala muito dos nossos contratos, das coisas que a gente precisa ter realmente muito clareza de como a gente vai fazer acordos, de como a gente vai colocar as coisas no mundo. Ele fala da comunidade, da nossa relação, do nosso desejo de pertencer a uma tribo e, de certa maneira, ele fala muito dos recursos também que a gente vai precisar. Então, aqui também a gente fala de suficiência. E o centro do coração, de maneira geral, e eu tenho uma aula aqui só para isso, mas o centro do coração, de maneira geral, ele ensina muito a gente que nós somos como um solo. Se você só tira, sem colocar nada em troca, você vai fazer com que em pouco tempo não dê mais pra gente aproveitar esse solo. Quem deseja ser um solo fértil, quem deseja ter muito para dar sempre, precisa saber receber, precisa saber se priorizar também. Se você não se dá, se você não dá o que você precisa, se você não descansa, se você não tem alegria, se você não tem prazer na vida, você não vai conseguir realmente se doar para as outras pessoas com o potencial que você poderia, porque quando a gente dá de um lugar de falta, a gente só gera mais falta, sabe? É do bom que vem o bom. Então, sair um pouco dessa ideia do sacrifício, se conectar muito mais com a ideia da abundância e deixar transbordar para você realmente se doar de um lugar que está sobrando e não de um lugar que está faltando. Quando a gente faz isso, a gente consegue trazer muita harmonia, muita paz e muita aceitação para nossa vida, porque a gente sabe que a gente é o suficiente. E se você sabe que você é o suficiente, você tem
tem coragem para ser você mesma. Você tem coragem para seguir as suas coisas no mundo. Você tem coragem para saber que você é importante. Você tem coragem para saber que as suas necessidades são importantes. Você tem coragem para saber que você desempenha um grande papel no mundo, que você tem muito a oferecer para as pessoas. Então, é muito positivo tanto para você quanto para o outro. Depois a gente tem o canal que conecta o centro do ego ao centro G, e não sei se todo mundo sabe disso, mas esses dois centros aqui, esse aqui é o centro G, esse aqui é o centro do ego, ambos compunham um chakra cardíaco que se dividiu em dois na evolução do nosso corpo energético. Esse canal 2551, ele conecta o eu superior, que mora aqui no centro G, com o eu inferior, que mora aqui no ego. E aí vale lembrar, gente, que o nosso ego não é o vilão, tá? O ego, ele foi feito sob medida para você cumprir a tua missão aqui no mundo. O ego é a tua identidade, é quem você é. Se eu não tivesse ego, eu não conseguiria estar instalada aqui na matéria. Então, o negócio não é matar o ego. O negócio é render o ego à consciência, ao invés de deixar só o ego lá no comando. Então, essa ponte aqui, que acontece no canal 2551, é a ponte entre o céu e a terra. É a ponte entre o seu eu mais elevado e o seu eu inferior. E quando esses dois se unem e se alinham, a gente de fato gera muita integridade no mundo, porque você não está mais corrompendo os seus eus, você realmente une e unifica tudo isso. Quando a gente consegue fazer isso, quando a gente vai cada vez mais rendendo o nosso ego inferior ao nosso eu superior e alinhando esses dois, a gente vai curando o coração e a gente vai mudando a nossa direção da vida. A gente vai trazendo cada vez mais uma direção que é mais alinhada, que é mais luminosa, porque lembra, o centro G é o monopolo magnético, ele dita para onde você está indo. E aí é muito uma questão de começar a se enxergar mesmo como um ser poderoso que está aqui para cumprir coisas maravilhosas e que está aqui muito a serviço do divino. E aí, para a gente finalizar esse circuito, a gente tem o canal 2010, que conecta o centro da garganta, nosso centro de ação, comunicação e expressão, com o centro G, que fala da nossa essência. Esse canal 2010, ele é um canal que ele fala de uma voz que fala eu sou. E o eu sou, ele é muito poderoso, ele é um comando sagrado mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Ao invés de falar, por exemplo, eu sou louca, você pode falar, não, eu tive um episódio de loucura, mas isso não é quem eu sou. Eu sou possibilidades, eu sou Deus em ação, eu sou amor, eu sou magnificência. Isso sim tem que acompanhar um eu sou, não eu sou preguiçosa, eu sou louca, eu sou não sei o que, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o que esse canal 2010 ele fala, e quem tem esse canal definido, muitas vezes, se não tiver conectado e não tiver, por exemplo, uma autoestima alta e não conhecer o amor e não se amar, pode ser uma pessoa que usa as próprias palavras para destruir o outro. Mas, se tiver essa conexão, é uma pessoa que usa as palavras para fortalecer o outro. E é sempre uma escolha o que a gente vai nutrir, né? É aquela historinha dos dois lobos que existem dentro de nós. Existe o lobo mau e existe o lobo bom. Quem que vence a briga? O que eu alimento. Pronto, é assim que funciona. Então, a gente pode focar cada vez mais no bem, em promover o bem, em falar o bem e ter impecabilidade com as palavras. Não sei se vocês já leram aquele livrinho Os 4 Compromissos, mas um dos compromissos é a impecabilidade com as palavras. A palavra, ela cria, ela dá forma, ela é magia pura. Então, isso é muito importante. E aqui, mais uma coisa que vale muito a pena vocês saberem é que o despertar, ele é muito mais sobre quem você é do que sobre o que você faz. Então, é claro que o fazer ele é importante no mundo, mas a gente precisa ter consciência se o que a gente está fazendo está contribuindo quem a gente é, se isso está sendo autêntico ou não. Esse canal, ele fala muito sobre autenticidade, ele fala muito sobre comunicar a verdade. E esse canal, ele fala muito pra gente também de saber a hora certa de falar e de colocar as coisas no mundo e de agir, porque a garganta, ela não só fala, mas ela também se expressa, ela se movimenta, ela tem ação. Então, fala muito disso também, de ter essa hora certa, e também é um canal que é projetor. Canais projetores são canais que eles vão ser sempre muito melhores valorizados quando a gente é reconhecido, quando a gente é valorizado. Então não é dar pérolas aos porcos, sabe? É saber juntar a sua energia e saber usar suas palavras e saber usar sua construção e tudo que foi falado até aqui de um lugar que é correto para você, com pessoas que realmente te valorizam e que estão prontas para receber aquilo.
Eu até coloquei essa frase aqui, que é muito a energia de qualquer coisa projetora que você tiver no seu mapa, que é: não tem nada pior do que dar a coisa certa para a pessoa errada. Porque às vezes, vamos supor que você dá seu amor, você dá, sei lá, tudo que você tem de melhor para um cara que não merece isso, que é a pessoa errada. Talvez você internalize aquilo como se fosse um problema você entregar seu coração e se abrir para uma pessoa, quando na verdade o problema é que você fez isso com a pessoa errada. Então não tem problema doar amor, doar conselho, doar coisas fortalecedoras, mas saber o timing, saber quem te valoriza, isso sim vai fazer toda a diferença. E aí, meus amores, pra gente finalizar esse tema, eu queria trazer para vocês algumas dicas, porque eu sei que foi um conteúdo bem teórico. Então eu queria trazer algumas dicas de como pegar essas energias desses canais, essas portas que a gente falou até aqui, que são essas portas que são portais para o divino, e a gente começar a colocar isso na nossa vida conscientemente, para que a gente escolha nutrir mais o nosso lado consciente do que o nosso lado animalesco. É importante, isso é uma decisão. E toda decisão, ela começa desse lugar da gente ter coragem de assumir o que a gente quer viver e como vai ser nossa realidade daqui pra frente. Então, o primeiro ponto é essa questão de confiar no tempo divino. É claro que se eu nutro hábitos que são destruidores, vai ser difícil, por exemplo, eu ter energia para fazer coisas boas. Às vezes a gente vai sim precisar de uma forcinha para iniciar um movimento. Por exemplo, se eu tô com preguiça de ir na academia faz 3 anos. Faz 3 anos que eu não faço nenhum tipo de exercício físico. É óbvio que isso não tem a ver com o tempo divino. Tem muito mais a ver com a inércia que eu criei no meu próprio corpo, porque eu nutri hábitos ruins por muitos anos. E aí, talvez nesse sentido, eu vou ter que me forçar um pouquinho, eu vou ter que saber me motivar um pouquinho pra mudar, pra quebrar esse padrão e começar a colocar hábitos bons na minha rotina. E um hábito bom puxa o outro. É impressionante isso. Mas, se eu sei que eu nutro hábitos bons, e se eu tô consciente da minha energia, eu não preciso forçar as coisas para acontecerem. O dia, por exemplo, que eu senti que o meu corpo precisa de descanso, não tem problema, hoje eu descanso, amanhã eu vou na academia. Então, saber isso e começar a se observar nesse sentido pode trazer muita clareza. E quanto mais você seguir a sua estratégia de vida, e aí tem vídeo aqui para todas as estratégias, então é só você ver o seu tipo de energia e assistir o vídeo do tipo de energia para descobrir qual a sua estratégia. Porque quanto mais você seguir a sua estratégia e a sua autoridade, que também tem vídeo aqui no canal, mais você vai naturalmente se alinhar ao que é verdadeiro para você. E isso é muito legal, porque às vezes eu pego, por exemplo, quando a gente fala no tempo divino, né? Eu espero ver essa inteira divina, eu espero ver essa magia, essa coisa que eu sei que eu preciso criar, e isso vai se traduzir na minha estratégia de vida. O gerador, por exemplo, ele vai ter algo para responder, o projetor ele vai receber um convite, o refletor a resposta vai ser revelada, o manifestador ele vai sentir o senso de urgência interior. Então, quando a gente está presente, quando a gente está vibrando alto, quando a gente está alinhado, a nossa estratégia, ela é a nossa maior receita de mágica, é maravilhoso. A sua estratégia é como você vai iniciar as coisas, então, de fato, se conectar, isso é muito importante. Segundo ponto que eu queria sugerir para vocês é a questão da autorresponsabilidade. Para a gente sair desse padrão do primeiro nível de consciência, da gente achar que a gente é uma vítima, que a gente não tem escolha, que a gente não tem poder, a gente precisa ter autorresponsabilidade. Gente, vai ter coisa que vai acontecer na nossa vida que, tudo bem, pode não ser sua culpa, mas é sua responsabilidade porque o problema é seu, sabe? Então, vamos supor, sei lá, que você teve um pai muito violento. E desde que você era muito nova, esse pai sempre te bateu. É claro que isso não é sua culpa, mas o problema é seu. Então, ao invés de eu continuar sendo refém dessa história, eu vou usar isso para me fortalecer. Eu vou perdoar o passado, eu vou ver o que eu aprendi com o passado e como que eu posso transformar isso. E eu sei que não é simples, a psique humana não é simples. Então, se vocês precisarem, busquem ajuda, sabe? Eu faço terapia, recomendo para todo mundo. De alguma maneira ou de outra, busca transformar a sua história para que você não seja mais refém dela e que você comece a se contar uma história que fortalece quem você é e que cria um futuro melhor, ao invés do contrário, de ser uma história que te coloca para baixo. Eu tenho um curso só sobre isso, tá? Sobre autoestima. Se alguém quiser, eu posso mandar o link. E uma coisa que ajuda muito
com a autorresponsabilidade é você começar a trocar as lentes com a qual você enxerga o mundo e começar conscientemente mesmo, começar a trocar as lentes com a qual você enxerga a realidade, trocar a percepção. Eu faço isso e eu juro que funciona. Tem vezes que acontece coisas na minha vida que eu falo, minha Nossa Senhora, não tem como isso aqui ser bom. Mas aí eu falo, isso é bom, eu decreto que é bom. E aí é engraçado, porque às vezes há alguns dias e é revelado pra mim por que aquilo foi bom. Então, tirar um pouco essa prepotência de que a gente sabe absolutamente tudo, se abrir para a possibilidade de que existe algo de bom em tudo que acontece com a gente, que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir, e aí você vai cada vez mais se abrindo, confiando, entregando, e lembra, a gente não conecta a ponta olhando para frente, a gente conecta a ponta olhando para trás. Terceiro ponto que eu recomendaria para vocês é tentar se desapegar um pouco e desapegar das expectativas de que todos os resultados têm que cumprir o que você esperava delas. Eu acho que um grande problema da humanidade, tem vários canais no desenho humano que mostram isso pra gente, mas um grande problema é quando a gente se envolve numa experiência focado no resultado final, e aí a gente pode se frustrar muito, e a gente pode se desequilibrar muito quando as coisas não saem exatamente como a gente espera. Mas a verdade, gente, é que a sua alma, ela veio aqui para viver experiências e adquirir virtudes. Então, mesmo quando parece que a gente fracassou, mesmo quando parece que a gente errou, se a gente aprendeu alguma coisa com aquilo, entrou pro currículo da alma e valeu a pena. Quem acerta em tudo, quem não erra nada, primeiro que não existe, né? Mas vamos supor uma pessoa que fosse perfeita, que não errasse nada, ela não teria aprendizados. E aí não vale a pena essa experiência humana. A gente veio aqui para isso. Então, sabe, solta um pouco o controle. De novo, se abra para a possibilidade de que você não tem todas as respostas, que existe uma inteligência que está orquestrando o que está acontecendo na sua vida e desapega um pouco dos resultados para que você possa viver as experiências de coração aberto. Porque aí quando eu sinto um chamado, a minha estratégia me chama, eu uso minha autoridade, eu tô aberta para viver o que a minha alma precisa viver. Isso é fé, isso é confiança, né? Fé é você fazer uma coisa mesmo sem garantia nenhuma do resultado. Fé é o que a gente ainda não pode ver, então isso é muito importante. Outro ponto que eu falaria para vocês é esse contato com a natureza. A gente falou sobre isso quando eu falei do canal 1949, mas isso conecta muito a gente a Deus. Isso traz uma sensibilidade muito grande. Quando a gente começa a silenciar, quando a gente desliga um pouco o nosso celular, né? Para de ficar olhando só para uma tela, você pode receber mensagens, insights, inspirações e revelações divinas. Eu diria para vocês também estabelecerem hábitos e rituais que elevam a rotina de vocês. A gente tem tanta coisa que puxa a gente para baixo que se a gente não conscientemente começa a colocar na nossa rotina coisas que elevam, é muito mais fácil descer do que subir, tá? É muito mais fácil mesmo. Um hábito ruim puxa o outro e é mais fácil mesmo. Então, tenham atenção a isso, tenham uma rotina sagrada, se cuidem, sabe? Então pode ser oração, pode ser meditação, pode ser jejum, pode ser o contato com a natureza, pode ser uma leitura sagrada, sei lá, qualquer coisa que te conecte a Deus, que quando você faz, você se sente melhor, vai fazer yoga, enfim, o que quer que seja que funcione pra você, coloque isso na sua rotina. E um ritual, gente, é um hábito que a gente faz com o coração. Se a gente insiste em alguma coisa por bastante tempo, chega uma hora que a gente quebra o automatismo da mente e aquilo já vira uma coisa que é normal pra você. Eu não preciso mais pensar pra acordar e rezar, eu acordo e rezo, pronto, sabe? Então a gente pode ir colocando, inserindo esses bons hábitos e vai facilitando os bons hábitos também, tá? Então, se por exemplo, eu decidi que eu quero acordar e rezar, talvez o ideal seria deixar o seu celular no banheiro quando você for dormir, porque se você acordar e o celular tá ali do lado, talvez você vai pegar o celular primeiro, porque você já tá acostumado a fazer isso. Então, vai facilitando os bons hábitos, tá? Isso ajuda bastante. Trabalhar a suficiência, saber que você é o suficiente, saber que o universo é abundante, que não vai faltar nada pra ninguém, todo mundo tem o que precisa. Como eu disse, eu recomendei pra vocês, eu recebi essa orientação de um professor espiritual e tá me ajudando bastante a fazer o mantra do eu sou o suficiente do jeito que eu sou, tipo, me conectar que Deus me fez assim, e conhecer esse amor incondicional do Pai, que ele é dado mesmo quando a gente não fez nada para merecer. A questão de transcender o ego e se render à consciência. Então, todos os dias, conscientemente, de fato, se conectar com a sua essência, com o seu lado mais puro, com o seu lado mais elevado e realmente entender quais são esses desejos egóicos que talvez estejam
tomando conta, né? Eu acho que a melhor forma da gente saber o que é ego e o que é consciência é a gente conseguir estabelecer um eu observador forte. Isso não vem do dia para a noite. Então, a questão da meditação, a questão da consciência, a questão da presença, para eu saber entender quais são as minhas motivações e, de fato, responder de acordo a elas, isso é muito bom. E aí lembrar que também os nossos relacionamentos são grandes portais para a gente aprender um com o outro, para a gente realmente evoluir. E a impecabilidade com as palavras que a gente falou lá no canal 2010. Então, o eu sou, ele é muito poderoso. Toma muito cuidado com o que você fala depois do eu sou e começa a perceber se você está usando o poder da sua palavra, toda a magia que tem na fala para fortalecer as pessoas ou para enfraquecer as pessoas. E é claro que quando a gente está num nível de consciência mais baixo, a gente pode falar na cara da pessoa coisas horrorosas que vão enfraquecer ela. Todo mundo com certeza já fez isso alguma vez na vida. E aí talvez essa parte seja mais fácil da gente reconhecer. Mas a gente também pode enfraquecer uma pessoa quando a gente fala nas costas dela. A gente pode enfraquecer uma pessoa quando a gente faz fofoca, quando a gente julga, quando a gente aponta o dedo. E tem um ensinamento espiritual também, né? Que quando eu aponto o dedo para outro, tem 3 voltados para mim. Então, começar a perceber isso, porque entra muito naquela dinâmica de que nós somos um, gente, a gente tá tudo conectado. E eu sei que uma fofoquinha é boa, eu sei que comentar o BBB às vezes é gostoso, mas para pra pensar, porque nada do que a gente faz não escapa dessa lei, tá? Ou tá te nutrindo ou tá te enfraquecendo. Então, ou eu tô me nutrindo espiritualmente ou eu tô enfraquecendo espiritualmente. E não de um lugar chato de perfeição, porque ninguém vai ser 100% consciente o tempo todo e tá tudo bem, né? Igual eu falei, a gente não é uma máquina. Mas sempre que você se pegar usando suas palavras, eu acho que vale a pena perceber se você tá usando essas palavras para fortalecer você mesmo ou aos outros ou para enfraquecer. Isso é um ponto também, né? Porque às vezes a gente não tá nem falando do outro, mas da gente. Nossa, às vezes os nossos diálogos interiores a gente nunca falaria assim com uma outra pessoa. Então, se você tá se culpando muito, se criticando muito, assim, se dá um tempo também, sabe? Tenha compaixão, passa um mantra lá na cabeça de que eu sou suficiente do jeito que eu sou, Deus me criou assim, tipo, tá tudo bem. Ok? Então, como que eu posso realmente usar o circuito místico no meu dia a dia para me conectar cada vez mais com Deus e com quem eu realmente sou, com a minha essência mais pura? Eu posso usar a motivação das minhas relações, a minha relação com o outro, a minha relação comigo mesma, a relação com o meu ambiente, com a natureza, para me elevar, para me conectar espiritualmente. Então, se eu estou me relacionando com uma outra pessoa, eu posso assumir autorresponsabilidade por tudo o que acontece, eu posso ter aprendizados, eu posso entender e me observar quando eu preciso melhorar, quando eu preciso evoluir, quando eu preciso transformar alguma coisa, mas também eu posso perceber tudo que eu contribuo, a minha luz, deixar a minha luz brilhar no mundo. Eu posso me conectar com a fé, eu posso me conectar com o espírito e me nutrir do espírito a um ponto que eu sei que eu sou o suficiente, que eu vou ter tudo que eu preciso para, de fato, cumprir a minha missão aqui no mundo, e desse lugar de suficiência eu me dou pro outro com amor, com compaixão, porque tá sobrando, não tá faltando. Então eu não preciso mais me sacrificar, eu posso cuidar de mim e assim me faz cuidar do outro também. Isso me faz fazer acordos mais claros, isso me faz ter mais recursos, isso me faz realmente saber como eu posso nutrir a minha comunidade de um lugar que é bom para mim e que é bom para o outro. Eu posso também usar o meu tempo, a minha energia, a minha consciência para alinhar o meu eu inferior com o meu eu superior. Eu posso fazer uma conexão do meu ego com a minha essência para que eu utilize a minha motivação, para que eu utilize a minha força de ação, a minha energia, a minha capacidade para até traduzir os meus desejos espirituais aqui na matéria. Então eu realmente sei quem eu sou, eu conheço os meus valores, eu tenho a coragem de ser autêntico no mundo, de colocar quem eu realmente sou. E aí eu me nutro de amor, eu elevo a minha própria autoestima, eu nutro também as outras pessoas ao meu redor, e eu uso as minhas palavras, eu uso as minhas ações para contribuir com o bem mais elevado. Então tudo que sai da minha boca é para nutrir a outra pessoa, é para fortalecer a outra pessoa. Tem um mantra que eu gosto muito, que eu lembrei aqui agora, que fala que todos os seres sejam livres e felizes e que as minhas palavras, os meus pensamentos e as minhas ações
contribuam para a felicidade e para a liberdade de todos os seres. E aí com isso a gente fecha todo o circuito e o aprendizado e o potencial que a gente tem para revelar aqui e de fato cada vez mais ir elevando a nossa consciência para que a gente permita que a gente crie a nossa realidade como um instrumento divino, como um canal consciente da luz de Deus. E aí eu permito que a luz de Deus haja no mundo a partir de mim, para todo mundo que chega ao meu redor. Então esse é o mapa do despertar que eu queria trazer para vocês. Meus amores, muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez, é uma grande honra sempre. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!